Rabelo para participar com a gente direto de Belo Horizonte e falar de um Atlético sem Hulk. Aí já não é mais por opção, né, Guto? É mais uma dessas necessidades aí que o calendário impõe. Bom dia. É isso, Barreto. Bom dia para você, para a Beli, para a Elo, para todo mundo que está curtindo Redação. O Atlético entendeu que era melhor deixar o Hulk aqui fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, né? Uma viagem pesada para a Venezuela, onde hoje o Galo enfrenta o Caracas. E o Hulk, muitos vão se lembrar, ele teve uma lesão muscular, né, durante o Campeonato Mineiro, ficou afastado um tempo e ele vem tentando recuperar o melhor ritmo, a melhor condição. Curiosamente, o Hulk, gente, está na 5ª participação dele em campeonatos brasileiros, né? Ele volta para o futebol brasileiro em 2021. E olha só, ele jamais ficou sem fazer gol nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão. Nesse ano isso aconteceu. Então, acho que passa um pouquinho também pela condição física, pelo momento dele, além, claro, do Atlético ser um time ainda instável no Campeonato Nacional, né? Na Copa Sul-Americana, as coisas vão bem, obrigado. O Atlético tem 4 pontos, é líder do grupo. Eu estava ouvindo a Ayalo falar há pouco, né, do grupo do Fluminense é fácil, o do Atlético eu também considero muito fácil, assim, né? Com todo respeito aos adversários, mas é um grupo que tem o Caracas da Venezuela, o Deportes Iquique do Chile, 4 pontos na liderança, assim como o Caracas também tem 4 pontos. Mas olha só, o Caracas, que é o vice-líder do grupo na Copa Sul-Americana, no campeonato venezuelano, é o 11º colocado de 14 times que disputam a competição. É um time que está a 4 jogos sem vencer. Então o Atlético é muito favorito para o jogo de hoje, apesar dos desfalques, especialmente do Hulk, como a gente citou, né, Barreto? Mas o Galo também não vai ter o Gustavo Scarpa, que não foi para a Venezuela, porque o filho dele, o segundo filho, o Gabriel, nasceu na última segunda-feira, ele ficou aqui no Brasil para acompanhar. Teve um desfalque também do Igor Gomes, de última hora, o Igor que foi titular contra o Botafogo, mas ele teve uma fratura no dedo. E aí seguem fora o Arana com uma lesão muscular, o Júnior Santos com lesão muscular, o Alan Franco com problema no joelho. São problemas para o Cuca administrar. E ele vai tentar dar uma rodada no elenco na medida do possível, porque o elenco está curto em função de tantos problemas de lesão. Mas o Cuca hoje vai dar um descanso para o Júnior Alonso na defesa e o Vitor Hugo, zagueiro que veio do Bahia, começa entre os titulares. E o Cuca vai dar uma oportunidade para o Bernard, que desde que voltou ao futebol brasileiro no ano passado, não conseguiu jogar o que se espera dele. É um ídolo da torcida pelo que fez no passado, mas desde que voltou, o Bernard não conseguiu ter uma sequência e hoje vai ter uma oportunidade entre os titulares. Vai ser um Atlético com uma cara um pouco diferente, com o Everson no gol, na lateral direita o Saravia, a zaga com o Lianco e o Vitor Hugo e o Caio na lateral esquerda. O meio-campo, o Fausto Vera como volante, uma linha de 3 na frente dele, com o Gabriel Menino, o Rubens e o Bernard. A dupla de ataque com o Rony e o Coelho é o Galo para tentar uma vitória na Venezuela. O Galo que tem 12 confrontos contra venezuelanos, venceu 10, empatou 2, nunca perdeu para um time da Venezuela, Barreto. A Copa Sul-Americana acaba tirando essa dúvida dos treinadores, né? Na Libertadores, por exemplo, o Hulk não pode jogar, mas tem, né? Não é que o Hulk não pode jogar, vamos, se não pode, não tem dúvida. Vamos lá, o Hulk está sentindo. Vamos poupar aí, mas é jogo de Libertadores. Vale o sacrifício. Vamos poupar aí, mas é jogo de Sul-Americana, então fica. Fica no gelinho, né? Que é melhor, né? Dá para fazer. O resto da galera dá um jeito, Sim. Né? Até porque tem grupos desequilibrados, como o Ayalo citou do Fluminense e o Guto acrescentou. Concordo com o Guto. O do Atlético, né? Concordo. Permite isso, é permitido. Então, assim, já que a gente ouve muito, e é verdade, tá? Eu não vejo como desculpa, tá? Já sabia que era assim. Tudo bem, já sabia que era assim, mas eu acho natural, eu acho legítimo os jogadores, o treinador dizer, olha, é desgastante demais. Você começou numa determinada data, com o Campeonato Brasileiro, com Libertadores, e vai até o final do ano sem intervalo. Tudo bem que tem 2 datas FIFA ainda e tal, vai ter uma parada mínima no calendário. Então, assim, quando você pode, de certa maneira, preservar um jogador, dar desconto, descansar alguém, você tem que fazer. Você tem que fazer. Tem time que está fazendo isso em jogo de Campeonato Brasileiro. Sabe? Em jogo de Campeonato Brasileiro, está tirando um ou outro jogador, porque a temporada é muito extensa, é muito desgastante. Então, na hora que você pode, sobretudo na Sul-Americana, e outra coisa, a gente vai ver, você falou de Libertadores,
Mas, de repente, alguém na última rodada de Libertadores já está classificado, já é primeiro do grupo, não corre o risco, vai poupar, vai tirar jogador. E tem casos como o do Hulk, né, Guto? Por mais forte que ele seja, como o próprio apelido indica, né? E por mais que cuide da parte física, né? As imagens que viralizaram no Carnaval lá dele, né? Se cuidando. Mas é um jogador, já é um jogador mais para a reta final da carreira, né? E que precisa ser preservado dessas condições que o calendário impõe, né? Perfeito, Barreto. São 37 anos, né? Por mais que ele seja o Hulk, ele realmente precisa de cuidados. E olha só que curioso, né? O que aconteceu com o Atlético nesse momento do ano. A partida de hoje na Venezuela, a primeira de 5 seguidas fora de Belo Horizonte. O Atlético joga hoje na Venezuela e aí depois, no sábado, joga contra o Mirassol pelo Brasileirão. E o Hulk vai se juntar à delegação por lá para reforçar o time. Depois do jogo contra o Mirassol, na terça-feira que vem, o Atlético joga no interior do Paraná contra o Grêmio Maringá pela Copa do Brasil. A sequência de viagens continua com o jogo contra o Juventude no final da semana que vem, lá em Caxias do Sul. E aí depois, na outra semana, o Atlético vai viajar para o Chile para enfrentar o Deportes Iquique. Então são 5 jogos seguidos fora de casa. Estava até me lembrando aquelas promoções de viagens, né, Barreto? 3 países em 16 dias. Venezuela, Brasil e Chile. Tem excursões que prometem 16 países em 3 dias, mas o futebol brasileiro ainda não chegou a esse ponto, não. Mas vai realmente rodar muito qualquer time. E depois são 6 jogos seguidos em casa, né? Se sacrifica primeiro e depois vai poder usufruir, né? Essa vantagem que a Conmebol dá na tabela, né? Na Libertadores e na Sul-Americana, né? De os times que estão nas melhores posições do ranking, os cabeças de chave, terem essa sequência em casa. Podemos ir para Salvador? Aí eu já vou agradecendo então a participação do Guto Rabelo. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Hoje tem Atlético Mineiro pela Sul-Americana. O Galo é favorito, né, para esse jogo. O jogo vai ser às 9h30, horário de Brasília, um horário não muito legal para quem tem que trabalhar no outro dia de manhã, né? Um horário de se assistir não muito legal, até para quem vai para o estádio aí. Na verdade, o jogo é em Caracas, né? Então, provavelmente, quase não teremos torcedores atleticanos nesse jogo. Até porque é um jogo ainda de fase de grupo. Não há muita necessidade de estar gastando uma bala aí para viajar, para assistir um jogo que não é tão importante nesse momento, mas acredito que vai ter lá uma torcida do Atlético, né? Bora lá ver o que os comentaristas têm a falar sobre esse jogo do Galo. Mas esse ano as competições sul-americanas estão cabulosas, né? O Inter quase perdeu, o Flamengo está em uma situação difícil, o Vasco não ganhou. Os times sul-americanos estão voltando aí a sua força, né? Pedrinho Bernard seria titular absoluto. Pedrinho Bernard. O Pedrinho. Se estivesse hoje